A todos. Bom, queria agradecer a presença de vocês, explicar um pouco o contexto desse evento. O Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ, no ano passado, convocou os professores da UFRJ a pensarem em eventos para este ano. Então, no âmbito das pesquisas do PPED, e também do Grupo de Economia da Inovação, eu tenho pensado, junto com vários colegas, a questão do Rio, né? O Mauro Osório é um dos meus parceiros de pesquisa, o Leonardo Mus, que está sentado aqui também, e então nós pensamos, eu e Mauro, em fazer um dia de debate, né? Então isso foi um evento que foi programado com bastante antecedência no ano passado. Nós pensamos então em fazer esse dia de debate sobre o Rio de Janeiro. A parte da manhã vai ser uma parte, então, mais histórica, pensando na questão do Rio como capital, relações entre Rio de Janeiro e o Estado. E a parte da tarde, nós, então, vamos nos aprofundar na discussão sobre o desenvolvimento do Estado, os desafios que o Estado tem para o seu desenvolvimento. Tá? Então, queria agradecer muito a presença de todos, né? E vou passar a palavra então para o Luiz Carlos Prado, que é professor do Instituto de Economia, que vai coordenar essa primeira mesa agora da manhã. Muito obrigada. Bem, senhores, bom dia. Bom dia, nublado, né? Como nessa época do Rio de Janeiro, né? Nós estamos bem próximos de onde a cidade foi fundada, março de 1565, primeira chegada, a primeira base mais ou menos permanente da cidade. E fomos aqui a uma mesa de história econômica fundamentalmente. A ideia é pensar o Rio de Janeiro numa perspectiva de longo prazo, histórica, com vários enfoques distintos. Vamos iniciar então com o professor Paulo Naus. Bom dia a todos. Queria começar agradecendo o convite, foi transmitido pelo Mauro Osório, mas queria agradecer a todos os organizadores a oportunidade de estar aqui. Eu fiquei imaginando aqui, não é, quando o convite foi feito, qual seria o meu papel de historiador aqui, e ao mesmo tempo imaginei que os meus colegas Mauro Osório e Almir iam se dedicar a períodos históricos mais contemporâneos pelos trabalhos deles que eu conheço, e imaginei que a minha contribuição aqui pudesse ser justamente tratar de períodos mais remotos da história da cidade. E, a rigor, não é, essa opção, não é, que eu tomei de tratar o período mais antigo da cidade, não é, sobretudo colonial, e vou tentar comentar aqui até o século XVI, coloca em questão o próprio tema da capitalidade, porque a rigor, não é, para a gente falar de capital, é preciso que a capital se constitua, e formalmente, não é, a gente pode dizer que o Rio de Janeiro se constitui como uma capital institucionalmente assumida, especificamente, não é, a partir da independência, em 1822, ainda que a gente possa lembrar que o Poder Executivo da metrópole já tenha se transferido para suas ações aqui para a cidade do Rio de Janeiro em 1808. E, eventualmente, a gente possa associar isso também à história da transferência da sede do Governo Geral do Estado do Brasil e do Vice-Rei para 1763, quando sai da cidade de Salvador, quando o governador-geral do Brasil sai de Salvador e vem para o Rio de Janeiro em 1763. Então, talvez essa cronologia esteja muito associada à história da capital no Rio de Janeiro. Mas eu queria aqui insistir na ideia, não é, de que a capitalidade ela envolve outros elementos além do papel de Estado específico, não é, que é o sentido político de uma capital. E para isso, não é, e sobretudo no caso do Rio de Janeiro, que não nasceu capital e foi assumindo capital, é preciso colocar outros elementos
questão, mesmo do ponto de vista político. Eu vou começar ressaltando, não é, que o Rio de Janeiro é um dos poucos centros urbanos do país que formado no século XVI e que já nasce cidade. Antes do Rio de Janeiro, a única cidade que existia no século XVI na terra da América Portuguesa era Salvador. O título de cidade implica em afirmar um sentido político específico, não é, para o corpo político daquele núcleo urbano que se forma. Normalmente, não é, o estatuto comum dos núcleos urbanos é o de vila. É o que faz, por exemplo, que São Vicente tenha sido a nossa primeira vila formada no Brasil, não é? Assim como várias outras vilas foram criadas no século XVI, no processo do início da colonização e da afirmação do país, da terra da América Portuguesa, não é? Mas só Salvador, no primeiro momento, ganhou esse título, porque Salvador assumiu o papel de capital e, portanto, de sede do governo geral do Estado do Brasil, naquela altura. Não é? O Rio de Janeiro foi a primeira ocupação portuguesa na América, depois de Salvador, não é? Que se constituiu como cidade. E, curiosamente, não é? Esse ato aconteceu, de certo modo, à revelia da própria institucionalidade do regime, porque essa região aqui era uma região destinada ao capitão donatário e cuja família, não é, na verdade, inventou o sistema da donataria, implantou o sistema de engenhos no Brasil, constituiu a origem da grande lavoura, não é, e nunca deixou de abandonar o controle das suas áreas costeiras, inclusive do Rio de Janeiro. A gente sabe que o Pedro Lopes de Souza, o irmão do Martim Afonso de Souza, o donatário, que são os dois donatários dessa região aqui, que engloba o Rio de Janeiro, não é? Eles tiveram presença aqui na área do Rio de Janeiro e, inclusive, a gente tem relatos no próprio diário de navegação do Pedro Lopes de Souza, o que faz claramente, não é? No processo de reação portuguesa à presença francesa aqui, as forças de São Vicente foram as que alimentaram toda a guerra da Guanabara, de modo que o donatário sempre esteve envolvido no controle dessas terras aqui. Então, pelo seu foral, portanto, pelo regime institucional português, ele seria o dono dessas terras. E uma das coisas que está claramente dito nos forais é que o donatário só pode criar vila, ele não pode criar cidade, porque a cidade ela tem um vínculo direto com a coroa, não é? E, em geral, ela tem forças militares comandadas pela coroa. Ora, o que aconteceu no caso do Rio de Janeiro é que a cidade foi criada, não é, à revelia da própria institucionalidade que foi definida para essa área aqui. E foi justamente em relação à família dos mais antigos donatários e os donatários que mais investiram na América Portuguesa e que constituíram o modelo da grande lavoura típico de engenho que a gente conhece. Isso, inclusive, rendeu um processo que a gente não sabe do fim, porque a gente não conhece a sentença, mas que existe na Torre do Tombo, em Lisboa, da família, dos herdeiros de Martim de Afonso de Souza, e é um processo que atravessa o século XVII e a documentação vai até o início do século XVIII, e daí parece que o processo morreu e não andou, e foi engavetado, ou pelo menos se perdeu o resto da parte. O fato é que a família de Martim Afonso de Souza jamais foi indenizada por essa área do Rio de Janeiro, não é? Ao contrário, por exemplo, do Duarte Coelho, que foi o outro donatário bem sucedido no século XVI em Pernambuco, não é? Que para enfrentar a resistência indígena, não é? Ele não conseguiu, precisou das forças de apoio de Salvador, não é? E que foram para lá, e isso terminou fazendo com que ele desistisse da capitania, mas ao contrário de devolver a capitania, ele terminou recebendo uma indenização do rei para a capitania voltar a ser real. No caso do Rio de Janeiro, nunca houve essa indenização, por exemplo, e nunca houve uma desistência formal do donatário. E, no entanto, a cidade se implantou, não é? Já desde o início, o termo cidade não é a palavra cidade não é propriamente usada, mas as primeiras secretarias, logo as primeiras propriedades distribuídas logo por Estado de Sá, já aplicavam a medida do termo, que é a área de jurisdição do município,
não é? Na medida típica da cidade, não é? Porque existe a medida de 150 léguas, que é a da vila, e de 300 léguas, que é a da cidade, não é? Então, curiosamente, inclusive, a gente tem um problema com o Estácio de Sá, porque a gente chama ele de fundador, mas a gente não sabe direito quando ele nasceu. Uns dizem que ele tinha 17 anos, que ele era jovem, outros dizem que ele tinha 40 anos, quer dizer, os próprios relatos de época são muito vários, não é? Que fazem com que a gente não conheça muito bem esse personagem. Mas o mais importante é que ele não conhece o papel institucional dele como capitão-mor, porque não existe nenhum regimento, nenhuma patente que a gente conheça, não é, que tenha indicado não só o seu papel formalmente estabelecido, mas também não temos o seu regimento, nem o seu instrumento, o que diria, o que ele veio fazer aqui, qual era a tarefa dele aqui, e se realmente estava dito que ele tinha que criar uma cidade, porque até isso a gente não tem certeza. A gente sabe pela prática, porque ele chega aqui, desce na terra e começa a distribuir sesmaria e começa a distribuir cargos de administração municipal, ainda que na URCA, mesmo sem ter o núcleo urbano, não é? Mas já estava constituindo um corpo político. Então fica claro que já existia a intenção de afirmar uma cidade aqui e um corpo político nessa região. Mas não, isso não está dito em lugar nenhum. É tão rara essa situação do Rio de Janeiro, não é? Que essas primeiras cartas de sesmaria que o Estácio de Sá assinou na fortaleza de São João, não é? Elas tiveram que ser ratificadas pelo governador-geral. Então, tirando a região da capitania da Bahia, só no Rio de Janeiro nós temos cartas de sesmaria, portanto, as primeiras doações de propriedade portuguesa, não é? No Brasil, são assinadas pelo governador-geral. Não no primeiro momento, mas no segundo momento. O que eu quero chamar a atenção com isso, não é de que essa confusão institucional que está na origem da história da cidade do Rio de Janeiro já aponta, desde o primeiro momento, de que ela tem uma posição, no mínimo, rara na ordem institucional da formação do mundo colonial português na América. Não é? Então, eu citei, e tem uma outra coisa importantíssima também, não é? O fato de que é a única cidade que tem um nome associado ao rei. Nem Salvador, que era a sede do governador-geral, do governo-geral, teve esse destino, não é? De ter um nome associado ao rei. O nosso São Sebastião tem muitas razões para isso, naturalmente, não é? As devoções todas que envolvem, mas também, naquele momento, não é? Significava também fazer uma homenagem ao rei Dom Sebastião, de modo que era um rei jovem ainda, que não tinha nenhum papel político. Então, tudo isso indica o fato de que os portugueses sabiam que eles estavam mudando uma ordem estabelecida, não é? E estavam legitimando esse processo, não é? E é interessante porque, além da imagem de São Sebastião, que teria vindo com as forças de Estácio de Sá, ele trazia também, tudo indica, a gente tem um retrato, se não veio junto, veio muito próximo dele, um pequeno retrato do próprio rei, o que, até onde a gente sabe, não é o retrato de rei português mais antigo que existe no Brasil. Quer dizer, nem em Salvador a gente tem um retrato desse. Então é impressionante como essa ação do Rio de Janeiro, que infringia muito a ordem institucional da construção do mundo colonial, ao mesmo tempo se associava muito com a identificação com a coroa. Não é? Eu falei do título de cidade também, e aí, logo em 1572, não é? Há um rearranjo político que não deu muito certo, e que certamente se associa com a ideia de mudar a configuração das donatarias aqui de modo, eu vou dizer aleatório, na falta de uma palavra melhor, que foi transformar o Rio de Janeiro, em 1572, na sede do governo geral da repartição do Sul, porque em 1572 cria-se uma estranha divisão do governo geral, com um governador na Bahia para a repartição do Norte e outro, Antônio de Salema, aqui na repartição do Sul, que claramente está associado ao processo de conquista e de guerra contra o índio, não é? Mas cuja organização institucional também nunca ficou muito clara e nunca se estabeleceu muito bem. Mas ficou desde esse momento aí do século XVI, claro, não é? Que Rio de Janeiro já se constituiu como um núcleo de presença portuguesa nessa região da América portuguesa,
justamente pela sua posição geoestratégica de controle dos mares do sul. Tem vários elementos que reforçam isso, o problema das correntezas, enquanto a corrente do Brasil com a corrente equatorial, não é? Especialmente ali na altura de Cabo Frio, onde as correntes marítimas e os ventos ganham encontro de duas direções, não é? Enfim, mas o fato é que essa posição geoestratégica do rio, ela foi se reforçando ao longo do tempo, especialmente durante o período, não é, da hegemonia da família Sá, como a gente chama, e com destaque do Salvador Correia Sá e Benevides, não é, que é o mais conhecido dos personagens, que essa família ela conseguiu se instalar no contexto da União Ibérica, quando houve a associação da coroa espanhola com a portuguesa, na virada do século XVI e XVII, não é? E conseguiram, não só por casamentos, não é? Aprofundar essa construção entre Portugal e Espanha, mas também conseguiram acumular propriedades que atravessavam a linha de Tordesilhas e, portanto, passaram a ter interesses dos dois lados das Américas. E mais importante que isso, ele conseguiu, não é, ser um ator estratégico também para os controles do Mar do Sul, especialmente constituindo a ponte entre o Rio de Janeiro e Angola, fonte de abastecimento da mão de obra, que se tornou uma mão de obra decisiva para o desenvolvimento da economia regional. Mas o mais importante desse mercado de escravos não era propriamente o mercado de escravos da região do Rio de Janeiro, mas a possibilidade de distribuir escravos para o sul e especialmente para a região pré-platina, você pode dizer assim, não é? Que se encaminha em direção ao Prata, onde existia o trabalho compulsório das forças indígenas aldeadas ou reduzidas lá nos Andes. De todo modo, né, ainda que a presença da escravidão africana também tenha existido. Mas o que é importante é que essa conexão do Rio de Janeiro com Prata é tão importante, não é, que, até onde eu tenho notícias, também é a única região que teve uma moeda no contexto do Império Português que não esteve diretamente sob o controle da coroa portuguesa, não é? Que é o conhecido patacão. É uma moeda de prata, de cunhagem, ela até é cunhada marcada sobre a cunha anterior, não é? E depois do tempo de Dom João VI ela vai voltar a ser usada, inclusive, de novo, não é? Mas é uma moeda que tinha funcionado como meio de troca importante nessa região do Prata, não é? E que só funcionava justamente nesse circuito do Rio de Janeiro com a bacia do Prata, não é? E isso caracteriza, não é, o fato de que o Rio de Janeiro, ele, desde esses primeiros tempos, não é, se constituiu como um lugar geoestratégico, não apenas para a ação do Estado português, mas também para o desenvolvimento da economia nessa parte sul da América do Sul, não é? E sobretudo nessa conexão entre essa região costeira, importante na conexão atlântica, não é? Porque permite o contato com os ventos e as correntes marítimas que fazem a conexão com a Europa, mas também que consegue fazer essa ponte marítima e terrestre e fluvial com a região do Prata. E isso faz com que, desde o primeiro momento, não é, na história da experiência urbana do Rio de Janeiro, a cidade tenha tido um papel que lhe deu um sentido que foi além dela mesma. Não é? E eu acho que isso é que pode reforçar esse sentido de capitalidade que a gente está construindo aqui. Isso vai ser, sobretudo, importante na época do século XVIII do governo Gomes Freire, entre 1733 e 1763, que é o grande governador articulador desse papel geopolítico, não é, que o Estado e as forças militares portuguesas exercer, não é, a partir especialmente do conflito da Guerra de Sucessão Espanhola, que eu não vou aqui me estender, mas o fato é que, sobretudo na época do governo Gomes Freire, o governador do Rio passou a acumular o cargo de governador do Mato Grosso, Minas Gerais, não é? Da colônia do
do Rio Grande, que é o de São Pedro, que é mais ou menos do Rio Grande do Sul, não é? Teve envolvido diretamente em todo o processo dos conflitos da colônia de Sacramento, que hoje dá origem ao Uruguai, que é de ocupação originalmente portuguesa, de disputa de limites, não é? A tal ponto, o seu papel estratégico era tão importante que no fim desses 30 anos, ele chegou a ser nomeado vice-rei para ir para Salvador. E ele se recusou, dizendo que não tinha sentido, não é, o governo geral estar em Salvador e, portanto, ele preferia continuar sendo governador-geral do Rio de Janeiro, não é? E, infelizmente, ele morreu logo depois e, portanto, esse imbróglio em que se envolveu o personagem não foi resolvido. Mas o fato é que essa decisão dele seguramente foi decisiva para a transferência, não é? Da sede do governo geral de Salvador para o Rio de Janeiro, porque, de fato, não é? Comparado com a Bahia, o Rio de Janeiro tinha um papel geopolítico muito mais estratégico do que Salvador, que, a rigor, nunca deixou de ser uma capitania rica e grande, mas onde o governador-geral sempre esteve ocupado basicamente com o desenvolvimento regional lá da região baiana, não é? Especialmente na área do Recôncavo. Enquanto que o governador do Rio de Janeiro, como a gente vê o caso de Gomes Freire, o que ele menos fez foi viver no Rio de Janeiro, porque ele viveu viajando por esses rincões todos que estiveram sob seu domínio. E não sem razão, não é? Até onde a gente tem notícia, o objeto mais luxuoso, não é, que nós conhecemos de um governante da América Portuguesa é a famosa espada de Gomes Freire de Andrade, que além de ser toda rendilhada, trabalhada, etc., não é? É também motivo de crônicas de época, não é? Como, por exemplo, o francês que se desgarrou da sua frota e veio para cá, o comandante Pellim, se não me engano o nome dele, não é? Na sua crônica da cidade, conta a história toda, como eles chegaram aqui, desviados do rumo, doentes, muitos marinheiros doentes e tal. Ele chegou no Porto do Rio de Janeiro, pediu autorização, Gomes Freire deu autorização para ele, inclusive ele comprou uma casa para eles se cuidarem, os enfermos lá, aquela coisa toda, e no meio desse drama todo, com tanto assunto para discutir, inclusive as relações entre Portugal e França, não é? O Belli para descrever a espada do Gomes Freire. Então, alguma importância ela devia ter. Não é? E eu acho que isso já aponta para o fato, não é, de que o Rio de Janeiro também teve um grande palácio dos governadores da América Portuguesa, não é? Que é hoje o Palácio Imperial, teve também a Casa Militar de Arquitetura mais atualizada e, digamos, enobrecida, que foi a Casa do Trem, que é o núcleo do Museu Histórico mais antigo, ali perto da Praça 15, não é? No antigo bairro da Misericórdia, no pé do acesso à ladeira da Misericórdia, que é o principal acesso ao Morro do Castelo, não é? E que começa a investir a cidade, não é? De também um papel simbólico de afirmação da cultura de Estado, não é? Especialmente naquele contexto de nobreza, de aristocracia, no mundo colonial, como a gente não conhece outros casos. Depois do período do vice-rei Luiz Vasconcelos, a gente vai ter não só o passeio público, por exemplo, que vai ser o primeiro jardim botânico organizado, não há em conexão direta lá com a Academia Real de Ciências, mas, sobretudo, depois também as grandes festas, alguns barrocas, que alguns atribuem ao origem do carnaval da cidade, que são verdadeiros férias, com carros alegóricos, carruagens decoradas, não é? Música, enfim, todo um exercício simbólico do poder que nós não conhecemos no caso de Salvador antes dessa experiência na cidade do Rio de Janeiro, muito antes dela ser propriamente a capital do Estado Nacional ou a sede do exercício do poder executivo depois da transferência da metrópole, não é? Depois da transferência da corte portuguesa para o Rio de Janeiro. Não é? E esse sentido simbólico é tão interessante, não é? Que no caso do Rio de Janeiro, não é? Depois do vice-rei Luiz Vasconcelos, já no fim do século XVIII, nós tivemos um governador que entrou para os anais da história pela sua violência, não é? Que foi o Conde de Resende. Talvez seja a maior contribuição que ele tenha deixado para a história do Rio de Janeiro, foi ter implementado, não é? Uma política de medo.
E nessa época, justamente, que se identifica a Inconfidência, a chamada Inconfidência do Rio de Janeiro, não é? Que teve como liderança o nosso poeta celebrado em Portugal, inclusive na sua época, não é? O Silva Varenga, Manuel Silva Varenga, não é? Autor de Glaura, um poema supostamente romântico, mas que eu não consigo identificar, erótico chama-se, não é? Não consigo nem ver erotismo, nem romantismo naquilo. Mas é muito interessante porque ele fala de muitas plantas e flores na cidade do Rio de Janeiro. Por exemplo, cajueiro, não é? Eu não podia nunca, até ler Glaura há alguns anos, tantos anos atrás, eu nunca podia imaginar que cajueiro fosse uma coisa do Rio de Janeiro. A primeira coisa lá do Rio Grande do Norte, não é? Coisa do nordestino, mas não, era planta nativa aqui do Rio de Janeiro. Mas enfim, não vou me alugar aí na flora, mas o que interessa é justamente chamar a atenção que o Silva Varenga, não é? Ele foi líder de uma sociedade literária criada no tempo primeiro do Gomes Freire, ratificado depois do tempo do Revista, depois do tempo do Luiz Vasconcelos. Ele terminou preso, encarcerado, ele, uma turma, investigado, respondeu a devassa, etc. e tal, não é? Mas enquanto o nosso confidente Tiradentes não foi levado à forca, o nosso Silva Varenga, não é? Ele não só foi libertado por uma decisão do rei, não é? Como a decisão do rei condenou o conde de Resende pelo ato de arbítrio dele. Não é? Então, eu acho que é a única inconfidência onde a gente tem uma situação onde o corpo da cidade, não é legitimado pelo rei contra o seu governador. Não é? Isso depois de ter sido uma cidade sequestrada pelo corsário Piguet-Luan em 1711, não é? Onde o governador foi o grande algoz do destino da cidade, que passou a vida durante muito tempo, não é? Tendo que pagar o sequestro, o ressarcir a coroa por impostos do sequestro da cidade, que custou muita riqueza à cidade. Não é? De todo modo, o que eu quero chamar a atenção, não é de que não é só o papel geoestratégico, é também o sentido simbólico que a cidade vai assumindo. E aí, caminhando para a minha conclusão, eu vou só listar algumas coisas, como, por exemplo, rua pavimentada. Não é? Isso pode parecer que é uma coisa prosaica, não é? Mas também graças à transferência da corte que o Rio de Janeiro vai ter a primeira comissão de engenheiros militares dedicados a pensar a pavimentação da cidade. E que colocou um problema, porque afinal de contas chegou aquele mundaréu de gente com hábitos aristocráticos, e como é que eles iam andar com as suas carruagens, não é? As suas caleches por essas ruas, não é? Coloniais, que nunca tinham sido tratadas devidamente para o trânsito intenso, não é? De caleches, por exemplo, e uma das representações mais conhecidas do Dom João com a Carlota Joaquina juntos, é justamente na Caleche, atravessando a Ponte dos Marinheiros, que também é a primeira ponte que permite atravessar aquela região do Canal do Mangue, não é? De modo que isso é um outro elemento, não é? O Rio de Janeiro, aliás, não é? Em 1853 vai aparecer a primeira rua de paralelepípedo também, que é outro elemento simbólico, não é? É como se hoje a gente estivesse vendo o homem chegar em Marte. Para aquela época era um pouco essas ruas pavimentadas que ninguém sabia direito o que significava e que era um sinal de transformação da cidade. Outro elemento importante também vai ser a iluminação a gás de 1854, e eu não podia deixar de dizer no campo da pavimentação, o asfalto em 1906. A primeira grande avenida, o Boulevard afrancesado e marcado pela presença do asfalto, já preparado para o trânsito do automóvel. Bom, já que eu falei de automóvel, eu tenho que comentar rapidamente os transportes. Em 1859, o bonde de tração animal, e aí vai até a gente chegar no bonde elétrico, essas coisas todas, mas o que eu queria mesmo dizer para vocês é que os primeiros carros que chegaram no Brasil chegaram para o Rio de Janeiro e chegaram primeiro de São Paulo, e depois os outros são do Rio de Janeiro. Mas eu vou dizer a diferença. O primeiro de São Paulo, só para provocar aqui a nossa nação amiga mais ao sul, foi trazido pelo Santos Dumont, que uma das viagens da sua família da França trouxe um Peugeot, e que
chamou a atenção da imprensa. Mas até onde a gente sabe, esse carro nunca atravessou as ruas de São Paulo, porque ele, com o gosto de gênio da maquinaria, não é? Ele comprou o carro para entender como é que ele funcionava e começava a desmontar o carro, não é? Ele nunca fez o carro andar na rua, então ele provavelmente não foi um carro assim, provavelmente, então foi para São Paulo, não é? Agora, aqui no Rio de Janeiro, não é que de fato, não é, os primeiros carros chegaram, mas veja que destino triste, mas interessante para a capitalidade. Por quê? O primeiro carro chegou no Rio de Janeiro, foi comprado por José do Patrocínio, não é? O mais famoso dos afrodescendentes na cidade naquela altura, dono do jornal Brasil de Notícias. Não é? E ele resolveu sair pela cidade, não é? Com o famoso poeta Olavo Bilac, não é? Outra estrela das letras e do jornalismo da época. Não é? E muito ousadamente, aprendendo ainda a manusear aquele carro, se envolveram num terrível acidente que fez com que o conhecido Serpollet de José de Patrocínio tenha se destroçado numa árvore. Não é? Mas graças a isso é que o carro ficou famoso na cidade do Rio de Janeiro, porque todo mundo soube que ele andava na rua, não é? Número 1, não é? E ele só foi bater com o Olavo Bilac, que até então o José de Patrocínio conseguiu dirigir muito bem o carro, não é? Mas o acidente é fundamental para construir. É tão importante isso, não é? Que vocês imaginem que o terceiro carro que veio do Brasil, também é para o Rio de Janeiro, igual o Fernando da Costa Braga, era um carro Benz, não é? Já alemão, não era francês. Mas imaginem vocês que ele também, naquele mesmo ano, também se envolve num acidente ainda mais dramático, que é na Praia de Botafogo. Ele bate com o bonde, então tem até vítima, não é? Feridos e tal, e tudo isso faz com que esse carro na cidade do Rio de Janeiro entre para o noticiário, não é? E vire parte do folclore da cidade, não é? E o Brito Broca, por exemplo, um dos famosos cronistas da literatura, da vida literária do Rio de Janeiro, começa o seu livro justamente contando essa terrível, esse terrível caso em que o Olavo Bilac, o José do Patrocínio, se envolveu. Mas é isso que fez com que o carro na cidade do Rio de Janeiro não basta ser o primeiro, não é? É preciso ter poder simbólico para afirmar a capitalidade. É por isso que eu estou lembrando dessa história, não é? O primeiro carro chegou na cidade, ficou dentro da garagem, foi desmontado, não é? Ele só interessa quem é mecânico, não é? Mas o primeiro carro que atravessou a rua, chamou a atenção de todo mundo, constituiu o fascínio da tecnologia e terminou ainda criando um caso que entra para os anais da vida no folclore da cidade, não é? Isso faz com que o fato se projete para além dele mesmo. E é isso que eu acho que, de certo modo, é o outro tema que a gente precisa conhecer na história da cidade do Rio de Janeiro. Desculpa, que ano foi esse o ano da batida do carro? 1897. 97. Não, está aqui. De todo modo, fim do século XIX. Não é? Agora, o que eu queria terminar aqui o meu argumento dizendo é que para constituir todo esse universo simbólico da cidade, é preciso que a cidade também ela seja a expressão de um programa artístico. Quando eu falei do Paço Imperial, falei da Casa do Trem, eu estava justamente ali já anunciando o fato de que esses marcos de edificações coloniais, não é? Eles dialogam muito claramente e a gente percebe que é um programa na cidade que vai organizando uma linguagem para a cidade, não é? Que dá visibilidade a ela. É claro que isso a gente poderia também perceber no contexto do Império. Novamente, a gente tem aí, por exemplo, o Fórum de Ciência e Cultura, o recolhimento do Parto aqui, onde está a Casa d'Água, pelo menos até dezembro, não é? O edifício da Santa Casa, o edifício da Quinta da Boa Vista, não é? Esses edifícios que são os grandes edificações do século XIX no Rio de Janeiro, que marcam, que são expressão do programa artístico que o Império do Brasil constituiu para sua capital e que fez disso não só o seu cartão postal, muitas vezes até hoje, não é? Mas constituiu isso uma marca da cidade que projeta ela para além dela mesma. Não é? Eu não vou aqui me alongar no caso da Avenida Central, que todos vocês conhecem, a atual Rio Branco, não é? Quando foi inaugurada, com seu concurso de fachadas, suas fachadas ecléticas, e o próprio Teatro Municipal, que são até hoje
vitrines da cidade, não é? E que contribuem para projetar essa cidade para além dela mesma, não é? Investindo nessa marca da capitalidade. Não é? Depois a era modernista, especialmente com o edifício do Palácio Capanema, não é? Que constitui outro programa, de modo que a gente vai lendo a cidade, não é? Pelas suas edificações, que a gente reconhece claramente pelas linguagens, não é? Artísticas que a gente vai vendo e reconhecendo nas ruas da cidade. Bom, tudo isso para dizer para vocês, não é? Que a cidade capital, nesse caso, ela fixa a linguagem urbana. E isso constitui um modelo que as outras cidades vão tentando buscar, seguir, se inspirar e repetir esse modelo. É tão impressionante isso que o caso do Rio de Janeiro não é das primeiras reformas urbanas no Brasil do tempo da Belle Époque. Mas quase sempre, quando a gente olha nos livros de história, a gente percebe que ela tem uma hegemonia sobre todos os outros casos. O caso, por exemplo, de Manaus. Isso talvez porque, justamente, o caso de Manaus seja um bom exemplo, porque hoje o programa artístico que foi constituído para Manaus no fim do século XIX quase não se reconhece mais, não é? E a gente pode dizer até que, na verdade, ele é um programa artístico, não é? Que foi desprezado durante muito tempo, não é? Enquanto o programa artístico do Rio de Janeiro não só foi muito valorizado no seu tempo, mas, inclusive, conseguiu se afirmar para além dele. Não é? E é isso, talvez, que eu possa sublinhar aqui como um elemento da capitalidade do Rio de Janeiro. Já desde o momento da sua fundação, ela tinha essa marca de ser uma cidade para além dela mesma. E talvez por isso seja tão fácil hoje fazer essa ponte entre a história da cidade e o projeto de cidade global que está se constituindo na atualidade. Obrigado. Obrigado, Paulo, por sua excelente apresentação. Descobrimos algumas coisas. O primeiro, desse mundo com tantas disputas judiciais, que o Rio de Janeiro ainda não pagou a indenização para a família Souza. Espero que não tenha nenhum descendente que resolva agora ainda continuar o processo. Já derrubamos, né? Então estou tranquilo com referência a isso. Eu lembro também, eu acho um ponto interessante chamar a atenção, quando o Rio de Janeiro vira capital do Império Português, o Rio de Janeiro também vira o centro daquilo que é chamado British Factory. É muito interessante, tem um material riquíssimo sobre o comércio entre Inglaterra e Brasil, Inglaterra e os Estados Unidos, que mostram que nesse momento o Rio de Janeiro ele se equivalia às cidades americanas em termos de importância do comércio atlântico. Depois, ao longo dos primeiros, depois da primeira década do século XIX, nós vamos perdendo essa posição por razões de crise, tem várias razões, mas a importância da cidade é inegável nesse momento como a primeira cidade das Américas que viram o centro de um império, e o império europeu importante. Bem, vamos passar agora para a segunda apresentação do professor Mipita. Bom dia. Eu vou tentar não deixar cair o nível da apresentação, depois dessa brilhante apresentação do colega. A minha ideia, eu trouxe para apresentar para vocês um recorte do que nós podemos considerar como a capitalidade do Rio de Janeiro, que é o seu aspecto industrial. Eu intitulei o meu trabalho, eu queria aqui apresentar ali transparente, uns slides. Aí está o título da comunicação, né? O Rio de Janeiro como a capital industrial do Brasil no século XX, crescimento e perda de liderança. Minha ideia é discutir um pouco, sob a ótica da capitalidade, a questão da indústria. O Rio de Janeiro, quando eu falo Rio de Janeiro, eu estou me referindo sempre à cidade do Rio de Janeiro. Tem uma pequena confusão entre cidade e estado, mas eu vou sempre me reportar à cidade do Rio de Janeiro, que foi mais tarde o Distrito Federal, né? E em seguida, com a fusão, se transformou no município do Rio de Janeiro,
Mas, enfim, a minha ótica vai ser sempre dessa cidade. E o período aí escolhido, entre fins do século XIX até, basicamente, 1960, né, tem a ver com o fato de que, ao longo desse período, o Rio de Janeiro se comportou, em termos industriais, primeiramente como o principal centro industrial do Brasil. Então, a ideia da capitalidade surge nesse momento, quer dizer, o principal núcleo industrial do país, já no início do século XX, se localizava no Rio de Janeiro. E a perda gradativa dessa liderança industrial, né, é associada aí ao fato de que o setor industrial, também a indústria também se desenvolveu em outras unidades da federação. Então, vamos ver que o Rio de Janeiro vai manter durante muito tempo a sua segunda posição como centro industrial do país, né? E eu vou tentar destacar alguns dos elementos ligados a essa liderança industrial, né? E, ao mesmo tempo, tentar buscar alguns fatores que explicariam essa perda de liderança, mas, ao mesmo tempo, a manutenção dessa posição, vamos dizer assim, secundária. O segundo slide aí, ele mostra mais ou menos a sequência da exposição, né? Eu fiz uma sequência muito ambiciosa, obviamente, para os minutos que nós temos aqui para expor, mas a principal objetivo e justificativo eu já apresentei para vocês. Eu vou tentar, então, destacar algumas das características, né, da indústria do Rio de Janeiro ao longo desse período, chamando a atenção, bem, para o fato de que, no início do século XX, né, o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, já era o principal centro industrial do país. E nas décadas finais do século XIX, até o início da Primeira Guerra Mundial, e se concentrou aqui na cidade o principal centro industrial do país. E a gente tem informações sobre essa situação, né, sobre esse quadro, através de duas importantes fontes, né, de dados que foram elaboradas nesse período, no início do século XX. A primeira fonte se refere a uma publicação intitulada A Indústria Brasileira, Indústria Extrativa, Indústria Agrícola, que foi uma publicação realizada pelo Centro Industrial do Brasil em 1907 para as comemorações do centenário da abertura dos portos em 1908. Né? Essa publicação foi uma iniciativa do Ministério da Indústria, Aviação e Obras Públicas, que, na pessoa do seu ministro Lauro Sodré, encarregou o Centro Industrial de elaborar um levantamento das condições econômicas do país. E, nesse primeiro levantamento, nós temos uma série de dados sobre a indústria extrativa, a indústria cafeeira, que eles chamavam naquela época tudo de indústria, né? E a indústria fabril. Por essa publicação, nós temos um resultado que aponta que o Rio de Janeiro, né, era o principal centro industrial naquele momento, né? Eu tenho os dados aqui não sei se está muito nítido aí, mas eu acho que dá para vocês terem uma ideia, né, desses valores, né, no tocante aí que eu estou chamando da importância do Distrito Federal, aí no caso, como um centro fabril naquele momento. A comparação entre Rio de Janeiro, São Paulo e o Brasil, a gente percebe que por aqueles indicadores, né, os indicadores aí de valor da produção, de número de estabelecimentos, né, nós temos uns percentuais bem expressivos em relação ao Rio de Janeiro
nesse momento. Eu sempre faço uma comparação com São Paulo, embora eu tivesse jurado que não ia fazer isso, mas o Paulo fez uma alusão, então eu me animei, mostrando então que, em relação a São Paulo, né, o Distrito Federal, a cidade do Rio de Janeiro, mantinha esse posto, essa posição importante. Ao longo do período, então até 1920, que vai ser o momento do segundo inquérito industrial, vamos dizer assim, da segunda fonte de informação sobre a indústria no Brasil, nós já vamos encontrar uma posição diferente. Então, eu atribuo a esse período de 1907 a 1920, e mais especialmente a partir da Primeira Guerra Mundial, a perda dessa liderança do Rio de Janeiro no tocante aí ao setor industrial. Mas uma segunda fonte de informação se refere à publicação que foi também para esse evento, né, da exposição de 1908, dá uma ideia do desenvolvimento da indústria fabril no Distrito Federal. Dá uma ideia das fábricas que foram surgindo, quer dizer, ou seja, aí vocês têm os dados brutos, né? Mas como se caracterizava essa indústria? Quais eram as suas principais atividades? Né? Em termos gerais, isso é possível também se destacar através do inquérito de 1907. Eu fiz isso, né? Aí nós vamos ver que, em termos dos segmentos, né, dos ramos industriais, o setor têxtil era um dos mais importantes, né? O setor de alimentos, a fabricação de biscoitos, de farinha, de trigo, os moinhos, né, eram um dos principais segmentos, uma das principais atividades da indústria do Rio de Janeiro nesse período. Né? E essa segunda publicação que eu estou me referindo, ela lista ou dá uma ideia para a gente das fábricas que foram surgindo ao longo desse período. Eu fiz um apanhado dessa história das fábricas do Rio de Janeiro, né, do surgimento. Aí vocês têm uma imagem do moinho inglês, né? Foi um dos primeiros investimentos estrangeiros aqui no Rio de Janeiro, um dos mais importantes até o final da década de 20. Essa é uma imagem de uma publicação de 1914. Eu acho que tem ali a fonte, eu coloquei ali embaixo a fonte do Beautiful Rio de Janeiro, é uma publicação inglesa, e tem essa imagem do moinho inglês, tá? Que foi um dos primeiros investimentos estrangeiros aqui no Brasil nesse período. Aonde era? É na Gamboa, aquela região ali do Gamboa, Saúde, né? Próximo à região portuária. É interessante essa pergunta porque é um outro tema também que eu abordo, a localização dessas indústrias, né? Que, a princípio, né? Eu fiz uma separação, por exemplo, entre as indústrias que seriam rurais e indústrias urbanas. No tocante às indústrias rurais, eu não vou destacar muito, porque elas se situavam um pouco fora desse perímetro que eu estou querendo me ater, que é o da cidade do Rio de Janeiro. Então tinha em Petrópolis, né, duas fábricas importantes, em Magé, em Itaguaí, que eram grandes fábricas têxteis, mas elas estavam muito vinculadas às condições, vamos dizer assim, de localização. Então elas usavam energia hidráulica, aquela coisa toda, eram fábricas, fazendas, né? Então eu procurei me deter mais nessas fábricas urbanas, que a minha ideia era também trazer um pouco para vocês uma espécie assim dos resquícios, né? Do que restou ainda dessa faceta, desse elemento fabril
do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, que hoje praticamente desapareceu, né? E nós temos algumas lembranças nos shopping centers, né? E também nos supermercados, né? Eu vou tentar chegar lá nesse momento, quando falar um pouco da localização dessas fábricas aqui na cidade do Rio de Janeiro, né? Eu fiz então uma espécie de historização, né? Fui mostrando os principais períodos que essa indústria do Rio de Janeiro se desenvolveu e localizei na virada do século XIX para o século XX, na década de 1870, 1880, os principais momentos em que foram criadas, né, que surgiram as indústrias aqui no Rio de Janeiro, nessa perspectiva de uma indústria de grande porte, né, porque sempre teve atividades artesanais, que podem ser identificadas como manufatureiras, né, mas eu estou chamando de atividade industrial a esses estabelecimentos que tinham um grande número de operários, com aqueles valores da produção que eu destaquei aqui para vocês, grande número de operários, valor da produção elevada, uso de força motriz moderna, como, por exemplo, a energia a vapor e, posteriormente, a energia elétrica. Tá? Então, a segunda fonte que eu estou me referindo, dessa exposição de 1908, tá? É intitulada Notícias sobre o Desenvolvimento da Indústria Fabril do Distrito Federal e sua situação atual, que foi encomendada pelo prefeito da cidade do Rio de Janeiro para ser distribuído, essa publicação ser distribuída ao longo da exposição. E aí a gente já tem uma coisa interessante, que é da própria, faz parte desse processo político, né, de capitalidade do Rio de Janeiro, que é essa mistura, vamos dizer assim, essa interdependência, esse entrelaçamento, melhor dizendo, entre o governo federal e o governo municipal. Vocês sabem que, no caso do Rio de Janeiro, o prefeito era escolhido pelo presidente, não é? Havia uma certa uma menor autonomia, vamos dizer assim, da Câmara, né, em relação aos decretos do prefeito. Então havia toda essa mescla, essa mistura entre ser capital do país e, ao mesmo tempo, ser também uma cidade. Então, esse elemento, né, essa mescla aí, né, era uma das características da cidade do Rio de Janeiro e por ser também capital do país, né? Mas isso eu vejo, por exemplo, nessas duas publicações, né, uma a pedido do ministro da Aviação e Obras Públicas, outra a pedido do próprio prefeito, um sinal dessa instabilidade, vamos dizer assim, política que esteve presente ao longo aí da história da cidade do Rio de Janeiro. Tá? Nessa publicação da notícia, né, sobre o desenvolvimento da indústria fabril, então a gente vai observar que foi entre as décadas de 1870 e 1880 que surgiram as maiores, as principais indústrias que vão dar esse cenário, né, essa marca que é da cidade industrial do Rio de Janeiro no início do século XX, que é o período que eu considero então como sendo de consolidação da indústria carioca. Tá? Então, por volta de 1880, já estavam assentadas as bases aí da moderna estrutura industrial do Rio de Janeiro. Tá? E essas bases estariam relacionadas com grandes empresas, a exemplo do moinho Fluminense e desse moinho inglês, o de Rio de Janeiro Flour Mills and Grinds Limited, de 1886 e de 1887. Tá?
esses dois empreendimentos, né, um de capital estrangeiro e o outro de capital nacional, se localizavam nessa região da Gamboa, né, e tem uma relação muito grande com a proximidade dos portos, né, do porto, né, daquela área ali que era formada por trapistas, aquela coisa toda. Não existia ainda o porto do Rio de Janeiro, né? Vai começar a ser construído só mais no início do século XX, mas era uma região que já recebia, né, tinha facilidade de ter acesso aí às matérias-primas, ao carvão, né, ao trigo principalmente, e a própria localização ali da proximidade, né, com a mão de obra, a população que vivia naquela região, que era possível de ser utilizada, né, como trabalhadores, como operários nessas indústrias. Tá? Outro segmento importante da indústria do Rio de Janeiro nesse período foram as fábricas têxteis, né? As grandes tecelagens, tá? E aí eu tenho uma tabela também que dá uma ideia, eu acho que exatamente, que dá uma ideia das principais fábricas têxteis existentes aqui no Rio de Janeiro, né? Vocês têm aí as datas da sua fundação, inauguração, e também as suas localidades. E dá uma ideia, então, da localização mesmo, né? Eu tinha colocado até um mapa, mas estava meio tosco, eu tirei, né? Da localização dessas fábricas, né? Que eram grandes fábricas, e elas tinham se localizado preferencialmente nas áreas urbanas, né? Já em contraste com aquelas localizadas nas áreas rurais que eu falei para vocês anteriormente. Tijuca, Andaraí, Laranjeiras, Botafogo, Gávea, eram aonde essas fábricas se localizavam. E a gente já tem um fator, né, de atração, que seria a própria proximidade do porto, mas também o próprio mercado consumidor e a própria ferrovia. Né? Essas fábricas do Rio de Janeiro, elas tinham uma penetração em outras regiões, né? em outras regiões do país, né? Minas, São Paulo, até mesmo Rio Grande do Sul, eram os mercados para essas fábricas de produção têxtil aqui do Rio de Janeiro. Eu faço um trabalho também sobre a história de cada uma dessas fábricas, né? Eu vou destacar aqui, talvez que vocês conheçam pela própria localização, né? A fábrica de Laranjeiras, a Companhia de Tecidos Aliança, que se localizava no atual bairro de Laranjeiras, né? Mas o que, e já vou chamar a atenção para o processo de mudança, né, vamos dizer assim, no urbano, né, do Rio de Janeiro nesse período. Essas fábricas, elas, por exemplo, a Aliança, que era em Laranjeiras, né, que se localizava na atual região ali da Praça General do Sério, né, ela foi suas instalações foram demolidas, né, dando lugar a um terreno, né, que foi loteado. Deixa eu dar para a gente ter uma ideia desse processo de elevação do valor do terreno, né, da área urbana, expulsando essas atividades fabris para o interior, vamos dizer assim, né, a região norte, para a área que vai ser conhecida mais adiante com a abertura também da Avenida Brasil, essa coisa toda. Essas atividades já vão sendo expulsas, né, dessas áreas que estão sendo consideradas mais nobres por parte do capital imobiliário e vão se interiorizando, né, chegando basicamente aos municípios mais próximos do ainda estado do Rio de Janeiro. Então, na década de 60, a gente já vai ter
tenho um mapa aí que vai mostrar esse deslocamento, né, da atividade industrial, vai já mostrar que essa mancha, vamos dizer assim, da atividade industrial, ela foi se deslocando, né, dessas áreas da Zona Sul, do Centro, Tijuca, da Zona Norte, né, para vamos dizer assim, a Zona Oeste e para a proximidade, as fronteiras com o estado do Rio de Janeiro naquele momento. Então, essa fábrica de Laranjeiras, acho que eu tenho uma imagem dela aí. Não, isso aí, pode deixar essa. Uma outra, essa daí, desculpa, é uma foto bem recente, né? Para a gente ter uma ideia, essa daí é a fábrica a Companhia de Fiação e Tecidos Confiança Industrial. É uma foto, eu tinha uma foto antiga dela, mas eu não consegui passar para aí, a de 1908, né? Então eu coloquei essa que foi tirada por mim, que eu fiz um trabalho também de ir nos locais para fotografar ainda o que restava dessas fábricas, né? Essa fábrica de Confiança Industrial, em Vila Isabel, ela foi imortalizada aí por Noel Rosa na música dos Três Apitos, né? Ela era uma das principais fábricas têxteis do Rio de Janeiro, nesse período, tá? No início do século XX, tá? E o destino dela foi esse aí que vocês estão vendo, né? O seu prédio foi transformado, né? Foi preservado alguma coisa, mas transformado em um hipermercado, né? Enfim, fiz essa pequena historinha das fábricas de tecidos, né, do Rio de Janeiro, para mostrar os principais segmentos, né, da indústria no Rio de Janeiro. E queria falar um pouco também do setor de bebidas, né, com destaque para a cervejaria Brahma, na Marquês de Sapucaí. Mas eu já vou concluir, né, só chamando a atenção para a questão da perda da liderança industrial. São duas coisas que eu vou falar: a questão da perda da liderança industrial e os fatores ligados a essa perda da liderança industrial, e também do processo, né, de continuidade da atividade industrial no Rio de Janeiro, mesmo após a perda dessa liderança. A perda da liderança tem muito a ver, os estudos que têm sido feitos, né, com a elevação dos custos de produção do Rio de Janeiro vis-à-vis outras indústrias, as indústrias de outros estados, particularmente São Paulo, né? A questão, por exemplo, do custo de energia elétrica, do custo do trabalho, né, dos salários, do custo do transporte também, que tornavam os produtos das indústrias do Rio de Janeiro menos competitivos no mercado brasileiro, vamos dizer assim, nesses mercados tradicionais, e foram expulsando, então, esses produtos cariocas, né, dessas regiões, e que foram sendo substituídos pelos produtos da produção industrial dessas áreas. Além do mais, o próprio processo de industrialização, a partir dos anos da década de 30, né, 20 e 30, principalmente, que se intensificou, né, tornando também a competição muito mais acirrada. E, diante desse fato, o que nós vamos observar que a indústria do Rio de Janeiro, ela não se, vamos dizer assim, não murchou, ela não desapareceu, ela se diversificou. Então, um outro elemento que eu deveria chamar a atenção de vocês era para essa diversificação da estrutura industrial do Rio de Janeiro, nas décadas de 40, 50, até o início dos anos 60, né? E essa diversificação esteja muito ligada à própria dinâmica, à própria vida da cidade, à própria urbanização. Então, por exemplo, a indústria gráfica, né? Metal de fabricação a indústria gráfica, a indústria ligada à fabricação de papel, revistas, jornais, tá? O setor da construção civil, que a gente não pode considerar como uma indústria de transformação, né? Mas foi muito importante nesse sentido também, tá?
no sentido de mostrar uma diversificação da atividade industrial, fabricação de vidros, a indústria farmacêutica, a indústria de cosméticos, muito voltadas para o mercado interno, foram alguns dos segmentos aí fabris que, aos poucos, foram ganhando, né, tendo um impacto importante, tendo um crescimento e até mesmo recuperando essa situação de perda, vamos dizer, da liderança industrial do Rio de Janeiro nesse período. Tá? E teria que falar ainda dos anos, né, da Primeira Guerra Mundial, da década de 20, mas só para finalizar, né, porque eu já passei aí do tempo, né, eu só queria dizer, fazer essa relação da indústria com a cidade, tá? Essa questão da urbanização, até a urbanização da cidade foi um dos fatores que teria estimulado as atividades industriais nessa época, as reformas urbanas, tá? Fortalecendo a demanda por novas indústrias de bens e serviços, e também de mão de obra, e a própria atividade industrial criando novas indústrias, por exemplo, a fabricação de veículos, a indústria de bebidas e alimentos, a indústria farmacêutica, mostrando, por fim, que a estrutura da indústria do Rio de Janeiro, ela não, até pelo menos no início da década de 60, ela não foi muito diferente da estrutura da indústria brasileira, na qual, né, o peso dos setores de bens de consumo imediato era muito forte, era muito hegemônico, mas também já era possível detectar a presença de atividades ligadas à produção de bens de capitais e bens de consumo duráveis. Tá? E o deslocamento, por fim, da indústria do Rio de Janeiro. Tem um mapinha aí que mostra essas duas fábricas aí, elas de Laranjeiras, né? Essa de Jardim Botânico, né, têxtil, essa era uma das fábricas da Brahma, né? E esse mapa aí que mostra exatamente o deslocamento das indústrias dessa região da área mais central aí, sul, né, para as fronteiras com o estado do Rio de Janeiro, já no início da década de 60, que é um mapa do Evolução Urbana do Rio de Janeiro, do professor Maurício Abreu. Obrigado aí. Muito obrigado. Vamos, pela sua apresentação sobre a indústria do Rio de Janeiro. Já sabemos agora que o Rio de Janeiro começa com um desastre de automóvel, caminha ao longo do século XX para uma diversificação de indústrias, parte dessas indústrias se transformando em hoje, ainda algumas delas belíssimos prédios, aquelas que sobreviveram. Então, a força da cidade consegue de alguma maneira superar a decadência industrial que se teve ao longo desse período. Vamos partir para a apresentação final do Mauro Osório, depois a gente vai ter ainda, espero, a oportunidade para ter algumas questões e conversar um pouco. Bom dia. E a Renata, que é muito satisfeita quando ela sugeriu fazer esse seminário, né? E, enfim, aqui com o Instituto de Economia, que eu acho que devia estudar muito mais o estado do Rio de Janeiro do que estuda. E também, lá na Faculdade de Direito, a gente criou um grupo de pesquisa sobre o Rio de Janeiro, que é o programa de mestrado lá interdisciplinar, e tem um observatório na programação. Agradecer meus alunos que estão aqui e trazer um pouco a Faculdade Nacional de Direito para o debate do Rio, né? E ali também eu botei a Biblioteca Nacional, né? Já que a gente está falando de capitalidade do Rio Nacional. E eu me lembro do Prado, quando eu estava lá na Secretaria de Ciência e Tecnologia, sugerindo fazer uma política usando a Biblioteca Nacional como âncora, acabou não saindo, né? A gente usa muito mal também no Rio de Janeiro as instituições federais que tem aqui, toda a sabedoria que tem acumulado no BNDES, enfim. Então, o Rio de Janeiro realmente
deve muito em termos de estratégia e de reflexão. Ótimo estar aqui com o Paulo, é a segunda vez que a gente participa sobre os 450 anos, né? Já tivemos também no prêmio lá no Globo antes, um grande amigo, e ouvi aqui um amigo sobre a indústria, e foi uma coisa curiosa, um trabalho que eu fiz lá para o Instituto Pereira Passos, e que eu descobri, amigo, que ainda tem quase 200 mil empregos, indústria de transformação, tirando a extrativa mineral, na cidade do Rio de Janeiro, e alguns bairros da zona suburbana, o emprego na indústria de transformação ainda é 25% do total do emprego. E a massa salarial gerada pela indústria de transformação na cidade do Rio de Janeiro, pelo maior salário que a indústria paga, é maior do que a massa salarial gerada por todo o comércio varejista da cidade do Rio de Janeiro. Então desindustrializou, mas na verdade menos do que a gente pensa. E o mais curioso, está aqui o Fernando Cid lá da Baixada, né? Batalhador lá da Baixada, e hoje vou estar na Livraria uma palestra no final do dia. Mas se a gente somar o emprego industrial em todos os 20 municípios da região metropolitana, não somam os quase 200 mil que tem na cidade do Rio de Janeiro. E aí a periferia metropolitana também ainda continua dormitório. O fato é isso, por isso que a gente tem um tempo de transporte maior do que São Paulo, na região metropolitana. Bom, eu vou fazer uma apresentação, o Bruno vai me ajudar aí também, e a ideia minha é um pouco trabalhar essa discussão da história de capitalidade, e eu não resisti à tentação de chegar até agora e rapidamente propor, sugerir uma agenda aí, depois vai ter a mesa aí com a Valéria, com a Renata, né? Com o Egler, obrigado pelo Egler ter aceito o meu convite também, e ter um geógrafo é sempre importante, né? E, enfim, então é isso, vamos começar a passar. Quer dizer, o Rio nasce ali como porto e fortificação militar, aí usando o livro do nosso Carlos Lessa e Rio de Todos os Brasis, né? O Paulo falou isso. Ele vai se consolidar aí como... Mas o Rio se consolida depois como eixo de logística, quer dizer, brasileiro. O Paulo falou um pouco sobre isso, né? Falou da Prata, enfim, depois também tem o ouro aqui, toda a navegação costeira, né? Com o comércio no Brasil se dava muito pela navegação costeira. Né? Com a chegada da família real, que aí o Paulo também citou, a cidade do Rio de Janeiro consolida-se como eixo de capitalidade, utilizando um conceito do Júlio Argan. O Júlio Argan é um historiador de arte, marxista, foi prefeito de Roma, e ele vai dizer que todo país no mundo tem assim, uma cidade que é a sua referência internacional. E aí ele vai trabalhar isso com um conceito de cidade-capital ou de capitalidade. Né? Nesse sentido, eu tenho procurado trazer esse conceito. Quer dizer, o Rio nunca foi só burocracia, como às vezes alguns pensam, né? Exageram talvez nesse aspecto. E o Júlio Argan vai dizer o seguinte: olha, todo país tem uma cidade que é o locus da cultura, do poder, das finanças, né? E até hoje, quando a gente vai ao exterior, se falar que é brasileiro, ou vamos falar de algum jogador de futebol, né? Provavelmente agora o Neymar, ou vamos falar da cidade do Rio de Janeiro, mais até do que São Paulo, apesar do seu poderio. Quer dizer, quando a gente pensa nos Estados Unidos, a gente pensa Nova York, normalmente não pensa Washington, não pensa Miami, né? Alguns gostam de Miami, né? Fazer o quê? Mas quando pensa, por exemplo, na Austrália, você pensa Sydney, não pensa Canberra, né? Então, não necessariamente a capital ela coincide com o que o Júlio Argan chama de eixo da capitalidade de um país. A Proclamação da República ficou criada a nacionalidade da cidade de Janeiro, buscando copiar o padrão de Washington. Eu acho que esse é um dos problemas, uma herança, como tem sido dito recentemente, né, maldita do Rio de Janeiro, porque a ideia foi seguir um padrão tecnocrático. Então o prefeito era nomeado, né, teve muito tempo aqui no Rio de Janeiro, Pedro Ernesto criou o partido autonomista, né, que a luta era para passar a eleição para prefeito, mas não se queria que o povo mestiço, né, numa visão elitista, tecnocrática, participasse da vida da cidade. Tinha eleição para deputado federal, para senador, mas não tinha, por exemplo, a Câmara dos Vereadores, todo lugar, né, o Poder Legislativo vota uma lei, se o Poder Executivo vetar, municipal, estadual, federal, volta ao Poder Legislativo, que pode derrubar o veto. Aqui no Rio, não. Se a Câmara de Vereadores votasse a lei orçamentária da cidade, se o prefeito nomeado vetasse, quem ia analisar o veto era o Senado Federal. Então, essa institucionalidade
aliado à história nacional do Rio, aliado a não ter eleição para prefeito, eu acho também que acirra a falta de reflexão, quer dizer, no Rio de Janeiro, e as permanências históricas são muito fortes, né? Quando eu vejo o Almir aqui colocar a indústria têxtil, bebidas, alimentos, eu fiz um trabalho com o Bruno, que vai estar na segunda mesa, né? Também junto aí com o Jael e Léo, e a gente viu o seguinte, quer dizer, nós tínhamos em Campinas, olha, dá uma olhada na indústria de bebidas, alimentos, têxtil, calçados, que eu acho que ainda é uma coisa importante do Rio. E a gente vai olhar de fato, onde o Rio de Janeiro se aproxima um pouco mais da densidade industrial e produtiva de São Paulo e Minas, é nesse tipo de indústria de bem de consumo não durável, né? Bom, a cidade do Rio de Janeiro e a velha província sempre tiveram muitas interrelações, né? Uma parte das elites, do Prado Keller, de Macedo Soares, enfim. E, curiosamente, o antigo Estado do Rio tem uma tese de doutorado do Otávio Dulce, em que ele diz o seguinte: numa estratégia de desenvolvimento é importante ter uma articulação entre as elites políticas e econômicas. O antigo Estado do Rio, desde o fim do ciclo cafeeiro, e vai depender muito da capital estar aqui, e o Nilo Peçanha tentou implantar a policultura no antigo Estado do Rio, mas não conseguiu pela resistência das elites econômicas. Quer dizer, o antigo Estado do Rio, o que era mais atrasado não eram as elites políticas, eram as elites econômicas. Quer dizer, o Amaral Peixoto, eu acho que a memória ficou dele bem pior do que a trajetória dele, talvez o Moreira que tenha prejudicado o Amaral Peixoto, mas, enfim, quer dizer, ele era um camarada que foi o primeiro cara a ir para a rua contra o nazifascismo, criou um conselho para pensar o antigo Estado do Rio quando ele foi interventor, né? E Alcalá surge de uma equipe técnica que tinha de suporte a esse conselho, e depois virou senador do Pione, por causa da briga também com o Chagas Filho. Mas o que eu queria ressaltar é que, na verdade, o antigo Estado do Rio também vivia muito em torno da capital daqui, implantação da Reduc, de Alcas, da Fábrica Nacional de Motores, o mercado consumidor, segunda residência no antigo Estado do Rio. Então, eu acho que sempre teve muito inter-relação entre essas regiões. Sempre fui um defensor da fusão. Acho que ela não tinha que ter sido feita em 74, tinha que ter sido feita em 60, quando a capital mudou. Graças a Deus e a nossa batalha, né, a difusão não ocorreu alguns anos atrás, né? A Garotinha e Rosinha eram governadores, a elite do Rio ficava arrepiada, né? Imagina essa região metropolitana complicada. Se tivesse 2 unidades federativas aqui, ia ser muito mais difícil administrar isso. Pode falar. Bom, eu acho que tem uma discussão interessante, que é uma discussão mais de marcos temporais, né? As pessoas que estudam o Rio de Janeiro, que fazem mestrado, doutorado, fizeram mestrado, doutorado em Campinas, trabalhavam muito com os marcos de 20, que, como o Almir disse, é um momento em que a economia paulista ultrapassa a economia carioca fluminense, e 80, que é a crise fiscal. Eu fiquei feliz de ver ali a Astel, que é do meu amigo João Paulo de Almeida Magalhães, numa transparência que se apresentou, quer dizer, parece que ele fez muito trabalho sobre o Rio de Janeiro. E o João Paulo de Almeida Magalhães, foi professor da Faculdade Nacional de Direito, um dos seus trabalhos ele mostra que até os anos 60, se tirar São Paulo, o Rio de Janeiro crescia igual ao resto do Brasil, né? Depois, a partir dos anos 70, quando consolida a mudança da capital, é que nós passamos a ser lanterna em dinamismo econômico. Recentemente isso melhorou um pouco, né? Mas a gente ainda tem um desafio enorme. Então eu acho que talvez o marco mais importante, né, para entender a trajetória do Rio de Janeiro seja 1960 e não 20 e 80, que também são marcos importantes. Pode falar. Tá. Bom, o Carlos Lessa, voltando a ele, também vai defender, apesar de ser um notório campineiro, né, ele vai defender que 60 é o período mais importante. Pode botar que eu acho que a gente vai entrar no texto dele. Tá, na trajetória isso. E o Lessa ele vai dizer aí o seguinte, que o Rio de Janeiro continua sendo, né? Ou seja, o Rio de Janeiro ele perdeu a economia, a liderança econômica para São Paulo, mas continua com o seu sistema bancário, sediando escritórios centrais da maioria das grandes empresas, sendo portal de visitante nacional estrangeiro, e alimentado por contínuas licenças de gestão de gastos. Parecia que tinha feito um pacto com a eterna prosperidade. E ele vai colocar isso também porque, na verdade, muda a capital. O Carioca comemora a mudança da capital, que a gente ia passar a poder eleger o nosso prefeito, ou então o nosso governador, e, na verdade, a gente achava que Brasília não se consolidaria.
Então o Rio continuaria capital de fato e ganharia a sua autonomia. A gente só foi começar a se dar conta dessa crise nos anos 80, e é claro que a questão fiscal é importante no Rio de Janeiro, mas o debate, quer dizer, sobre o problema do Rio de Janeiro, na verdade, só vai acontecer nos anos 80 e não teve praticamente nenhum debate na cidade, no estado, quando a capital muda. O único debate que eu conheço foi feito pelo Correio da Manhã, uma série chamada Que Será do Rio, que está anexa na minha tese, aliás, eu peguei na Biblioteca Nacional, e, enfim, fora isso, praticamente nada. Então, na verdade, a gente perdeu a capital, que é o que dava impulso para o Rio de Janeiro, um dos fatores mais importantes, e não botou nada no lugar, e com isso houve uma enorme perda de importância econômica da cidade e do estado. Pode falar. O antigo estado do Rio também vai perder muito com a mudança da capital, pelos motivos que eu já expliquei rapidamente. Pode ver. Segura aí, por favor. Eu gosto de usar o Krugman. O Krugman ele vai dizer que como explicar a diferença de dinamismo entre regiões, né? E o Krugman vai dizer, olha, existem sempre forças que atraem e forças que expulsam, né? Forças centrípetas e forças centrífugas. Enquanto as forças que atraem são mais importantes, a região acumula poder e riqueza. Mas isso em determinado momento pode bifurcar. Ele deu um exemplo quando teve atentado terrorista em Nova York, de que se tivessem outros atentados terroristas em Nova York poderia deixar de ser a cidade global por excelência e podia entrar numa causação circular cumulativa negativa, né? Eu acho que o Rio de Janeiro ele sofre uma bifurcação, usando aí o conceito do Krugman, né? A partir de 60, com a mudança da capital e pela não construção de estratégias regionais, nem na cidade, nem no antigo estado do Rio. Aliás, entre 60 e 74, eu considero, quer dizer, na minha tese, no livro que desdobrou dela, na verdade, no antigo estado do Rio, Dona Navarra se moderniza, embora tenha uma estratégia, no meu entendimento, equivocada, muito centrada em distrito industrial, achando que o Rio ia continuar a capital de fato, mas pelo menos você teve uma quantidade de investimentos brutal na cidade de Janeiro nos anos 60, até porque todo o imposto estadual ficava centrado aqui, o que também prejudicava o nosso antigo estado do Rio. Mas o antigo estado do Rio, Roberto Silveira morre, que era o governador eleito em 58, entra o Celso Peçanha, que foi um desastre, e depois os governadores, entre 60 e 74, um a cada 2 anos, nomeado pelos militares, né? E foi um desastre. Terminou com Raimundo Padilha, que dizem que fez robô. Uma vez até tinha uma palestra que eu dava, tinha evangélicos, e disse que eu parecia robô que nem os capetas, né? Aí teve alguns. Mas enfim, mas então a cidade, o antigo estado do Rio vai sofrer ainda mais. E aí vai, por favor. O Krugman vai usar o Myrdal, né, que é prêmio Nobel, que trabalha esse conceito de causação circular cumulativa, no sentido de que não necessariamente caminha-se para o equilíbrio, né, como é a ideia de alguns, mas você pode ter ciclos virtuosos que se retroalimentam ou ciclos viciosos também que se retroalimentam, e usando essa hipótese, eu acho que o Rio de Janeiro entrou, né, numa trajetória aí de causação circular cumulativa pós-60, e acho que não existe nada garantido que a gente já tenha essa ideia. Se falar em inflexão positiva a partir de 95, que eu sempre discordei, e acho que os dados mostram, quando houve alguns anos atrás o PIB do Rio de Janeiro foi revisto, e se viu que o PIB da cidade era muito maior do que se pensava, o PIB do Estado, na verdade, era menor do que se pensava, e o PIB brasileiro era maior do que se pensava. Até o investimento grande veio um pouco por causa disso, porque o IBGE recalculou o PIB, a dívida pública continuou igual, é óbvio, né? Então a relação PIB-dívida caiu. Ficava o Mantega e o Meirelles brigando quem tinha sido responsável, esquecendo do nosso pobre IBGE, tão importante, inclusive, nesse episódio. E o Krugman também trabalha com Richman, né, que é um autor fantástico, né? E quando ele morreu agora, ficou Campinas e a PUC disputando, né, quem tinha a herança. Eu falei, eu gosto mais disso do que o consenso de Washington. Se for o consenso do Richman, né, aí eu fico até mais feliz. Ele trabalha muito a ideia de que não dá para dizer o que gera desenvolvimento, é uma conjunção de fatores, e o Krugman também vai dizer que no ciclo virtuoso a ideia das sinergias, quer dizer, a partir, no start, ela também pode estar gerando ciclo virtuoso. Pode, por favor.
Enfim, quer dizer, a capital muda, nós temos uma enorme reflexão regional. Eu sou um militante da ideia que a gente tem que ampliar a reflexão sobre o Rio de Janeiro, sem deixar de ser cosmopolita, usar essa história do Rio com dinamismo regional. Não tem nenhum programa de mestrado e doutorado em economia no estado do Rio de Janeiro, fora a nossa Rosélia lá, que tem desenvolvimento, que tenha uma linha de pesquisa permanente no Rio de Janeiro. A UERJ é mais um federal do Rio, sempre que eu vou lá na UERJ eu faço essa provocação, né? Nós temos muito pouco, né? Vai estar o Bruno aqui daqui a pouco, né? Mas a UERJ, que ela mais se destaca, não é a reflexão sobre o Rio, é o direito, o movimento sanitarista, o SUS, que nasce muito do Instituto de Medicina Social, e o governo do Estado também não teve preocupação com isso. A própria FAPERJ aumentou muitos recursos, mas falta, né, Israel? O Israel fez uma dissertação de mestrado sobre isso, falta uma política regional. Teve um Pensa Rio, que ganhou um grupo chamado para Pensar Sul-Sul, América Latina, África. Isso não é Pensa Rio, isso é Pensa no Rio, que é ótimo, né? Mas é um pouco diferente. Pode falar. Se não tem reflexão, os lobbies funcionam muito. Eu costumo apontar muito que, por exemplo, o lobby do Porto do Rio é enorme, não tem muito sentido se priorizar container no Rio, se faz o arco metropolitano para ampliar o papel do terminal de container em Itaguaí, mas toda a prioridade é o Porto do Rio. Agora também tem a Iguaçu, tem que se pensar essa estratégia, e a gente tem que ter mais reflexão para não ficar muitas vezes a reboque de determinados lobbies, né? A antiga província eu já coloquei, que os anos 60 passou por uma enorme crise. Pode ir. E aí eu trabalho um pouco a ideia do Rio Nacional e Rio Local, né? Deputados federais e senadores do Rio de Janeiro eleitos eram sempre figuras do debate nacional. Em 58, disputa sanatória do Lutero Vargas contra o Afonso Arinos. Já em 62, disputa o Aurélio Viana com o Juraci Magalhães. Ou seja, um baiano contra o alagoano, mas é porque um era um líder nacional da esquerda e o outro era líder da UDN. Então, o debate nacional acontece no Rio. E tinha uma Câmara de Vereadores com um pouco Petri, acerta no seu radicalismo, né? Chamava de, que era Gaiola de Ouro e Partido dos Ladrões, que seria a Câmara de Vereadores, mas realmente com muito pouca importância e com uma qualidade muito fracionada, 10 partidos. A representação federal aqui era praticamente PTB e UDN, o PSD, que era o maior partido do Congresso Nacional, nesse período 45 até o início dos anos 60, né, até acabar os partidos, a ditadura, esses partidos, era o maior do Congresso, PSD, mas aqui no Rio tinha um deputado, o Nelson Carneiro, depois foi o Chagas, quer dizer, aqui o pau cantava, era esquerda, direita, e uma Câmara de Vereadores muito ruim. Tem o golpe de 64, por favor, e em Rio de Janeiro tem a esquerda caçada e depois o lacerguismo. E veio o Dr. Chagas, né? E posteriormente seus herdeiros, né? Garotinho, Rosinha, Eduardo Cunha, né? Brasão, né? O Brasão chegou ao cúmulo de dizer para Cidinha, né? Isso é uma coisa pública, que ele já tinha matado muito vagabundo, mas vagabundo ainda não, né? O nosso judiciário, né? Gasta muito mais per capita do que São Paulo e Minas, nosso legislativo também. Tem uma história, conta a lenda na Faculdade de Direito, né? Que teve um desembargador que chegou a ser corregedor do Tribunal de Justiça, que ele botava o motorista dele para dar aula. Ele até era esforçado, era aluno de Direito, né? Ele ia lá ao código, aí um dia os alunos seguiram ele pegou o carro oficial e foi pegar o desembargador. Então eu acho que também a perda da capital, a ausência de estratégias regionais, a carência de reflexão e um marco político, particularmente clientelista do Instituto Grande, que eu acho que tem algum sentido com a história do Eduardo Cunha, do Rio, Luciane, né? Enfim, então a gente tem várias pérolas aqui no Rio de Janeiro, que já teve as principais lideranças nacionais. Hoje as nossas lideranças nacionais continuam no Rio, mas com outro padrão totalmente distinto, né? Enfim, vai ter um marco de poder que eu acho que a gente tem que discutir, uma particularidade, e isso desestrutura muito, quer dizer, o Rio de Janeiro, a nossa periferia metropolitana, né? É gangster, né? É um negócio de doido aquilo lá. Tem uma Câmara de Vereadores que agora o presidente é o Dedinho. Antes era o Dedão, que era o pai dele, né? Então, isso é apenas um singelo exemplo do que é a política da nossa periferia metropolitana. Outro dia eu conheci a Dedinha, né? Que é a irmã do Dedinho, né? Nós até comentamos lá. Mandei uma mensagem, acabei de conhecer a Dedinha, muito simpática. Né? A questão da fusão, que eu um pouco já falei aqui para vocês, pode ir, por favor. Essa foi uma fase da Rosinha que caiu no meu colo, porque
para minha tese, né, após o chavismo do isolismo, por que não o garotismo, né? Na época eu perguntava para o Alckmin, agora vai ter alquimismo em São Paulo? Ele falou, não, eu sou contra a política personalista. Eu realmente a favor, mas todo lugar tem populismo, né? Mas tem contrapontos. E eu acho que tem uma diferença entre o populismo e o que é o gangster. São coisas distintas, né? O Getúlio era populista e foi um grande modernizador, quer dizer, desse país, né? Até o garotinho falou, pô, tem gente que quer ter 15 minutos de fama, porque aí eu usei muito essa frase. Uma vez eu usei na sessão comercial, estava lá a mulher do Chagas Feitas, a dona Zoé. E aí me avisaram e tal, e aí aquela senhora simpática e tal, mas depois me disseram, não fique tranquilo que ela sabe o marido que tinha, né? Pode ver, por favor. Enfim, quais são os desafios? Quer dizer, a máquina pública do Estado do Rio de Janeiro, muito desestruturada, começa a ter alguma estruturação, mas ainda é tímida. O nosso órgão de base de dados, isso até tem muita gente que também já fala isso, a circulação CPR só tem um estatístico, um cartógrafo, né? Nós não temos um assistente social na Secretaria de Assistência Social. Nós temos 3 técnicos de turismo. Os engenheiros, são 400, eram 1.200 nos anos 80, quase todos prestes a se aposentar. E fiquei feliz, porque parece que a Anastasia, ele deu uma palestra lá para a equipe do Pensão e perguntaram o que a Secretaria tem sido melhor no período do AES, desde lá ele falava concurso público. Então, realmente, você tem que, enfim, quer dizer, melhorar uma máquina pública muito envelhecida. Curiosamente, Joaquim Levy foi o que mais fez concurso, enquanto esteve na Secretaria de Fazenda, dando uma arejada naquele ambiente que, de fato, deu alguma melhora. Pode falar. Planejamento como mantra, a gente não tem planejamento. Fico triste em ver como em São Paulo o plano diretor e a institucionalização do planejamento tem avançado. No Rio não se dá importância nenhuma ao plano diretor. É uma coisa de planejamento estratégico, contrata a consultoria. Pode, por favor. Pensar qual é a coordenação de política, como é que integra essa política na linha do que o Richman sempre propõe, e o Wilson Cano também. Pode ir, por favor, por exemplo. Orçamento territorializado seria uma bela ideia, porque você dá mais transparência, mais cidadania, né? Geralmente os prefeitos preferem começar pela rua de moro, né? Então, quer dizer, a Zona Sul tem um lobby muito maior, né? Quer dizer, morre aquele rapaz, infelizmente, nosso colega, qualquer morte tem que ser lamentada, é um absurdo completo aqui na Lagoa. Mas se nós pegarmos a taxa de homicídio sem habitantes da Zona Sul é 4. Para Nova Iguaçu é 50. Né? O Fernando Filho até tem lembrado muito isso, andando de bicicleta lá e colocando no Facebook dele. Então, e você vai para São Bernardo do Campo é menos de 10. Vai para Santander não chega a 1. Então a nossa periferia metropolitana é muito complicada. Pode. Política de adensamento territorial urbano. A gente não pode continuar expandindo a cidade para a Zona Oeste, que é o que está acontecendo. A zona portuária não está consolidada. Hoje os urbanistas defendem que a cidade não se expanda, porque a população tende a não crescer mais. Para que eu vou levar a cidade para novas regiões onde não tem infraestrutura, onde não tem emprego? Né? Então esse é um outro ponto importante. Pode ir, já estou acabando. As Olimpíadas, serviço da cidade, a cidade de serviço das Olimpíadas, acho que é uma questão que ainda está colocada e esse debate vai se amplificar, né? Porque Barcelona foi feito na região central, Londres também, e aqui, na verdade, a gente está numa região de expansão e a Olimpíada, na verdade, estimulando um esgarçamento, uma segregação territorial maior, possivelmente, eu acho. Olha, questão da governança metropolitana, que está tendo algum avanço, mas nós pegarmos, por exemplo, os resultados da educação fundamental, compararmos São Paulo com Belo Horizonte, a gente chorar, os indicadores em geral são muito ruins, muito. Pode falar. Procurar trabalhar o planejamento, né, e institucionalização do planejamento, integrando o plano plurianual estadual com os municipais, lei orgânica, pode ir, não existe isso. Estimula a modernização da gestão pública nas prefeituras, principalmente na periferia metropolitana, mas em todos. Se nós pegarmos 500 melhores resultados em educação fundamental da região sudeste, só tem 2 municípios do estado do Rio de Janeiro. São 1.600 municípios. Além do milésimo, 80 dos 92 municípios fluminenses estão além da milésima posição em educação fundamental. Fora a saúde, onde a gente vai vendo, realmente é uma vergonha o posicionamento do estado do Rio de Janeiro no cenário da região sudeste. Pode. Criação de estratégia que integra as políticas, isso é fundamental, né? Pode ir. A questão da educação que eu acabei de falar, saúde, pode botar também que, enfim, aqui se avançou menos do que em outras regiões brasileiras do consórcio intermunicipais, pode ir.
política cultural de geração de autoestima, voltando aí ao nosso ritmo que mostra como isso é importante, pode ir. Segurança pública, nós estamos em enorme impasse hoje, né? Pode ir. Necessidade de ampliação do emprego e melhoria da mobilidade na MRJ, sem estrutura não vai se levar a indústria para a Baixada Fluminense. E o arco pode servir também para ocupação desordenada em áreas de proteção ambiental que estão em torno do arco. Não existe zoneamento urbano naquela região, então isso precisa ser ampliada a discussão sobre isso. Pode ir. Política de adensamento produtivo. O interior fluminense ainda tem muito pouca estrutura produtiva. A região metropolitana, pela cidade de Janeiro, a melhor renda do trabalho, da ocupação formal e informal das principais metrópoles. Mas pela PNAD, o estado do Rio, o conjunto, está em 6ª ou 7ª posição em termos de rendimento médio, que mostra também que tem uma estrutura produtiva muito pouca, como costuma dizer o Bruno, que vai estar aqui conosco agora. Pode ir. Questão dos complexos produtivos prioritários, né? Petróleo e gás, eu não acho que o petróleo necessariamente seja um problema, pode ser uma solução se a gente olhar o conjunto da cadeia. Vai. Isso é muito importante. Eu fiz um livro do Sebrae sobre o setor serviço, atividade de doutores. Quem tiver interesse, eu posso ver que o Sebrae vai encaminhar o número. Pode ir. Economia da saúde, que acho que a gente vai discutir hoje aqui à tarde, que é extremamente importante para o Rio de Janeiro. Pode ir. E o Rio de Janeiro também, a inflação hoje está 8,4%, no Brasil está alta, né? No Rio está mais de 9%. E se a gente olhar, antes era transporte que puxava isso, e agora é alimentos. Então, o Rio de Janeiro nunca vai ter soja, nada disso, mas pode ter uma agricultura que atenda mais o nosso mercado consumidor. E a gente tem produtos que só tem um atacadista. Às vezes, os próprios agricultores do Rio, os poucos que tem, preferem vender para São Paulo, né? Pode ir. E é isso. Aí uma frase da Denilson Plano, que eu gosto muito de usar: na maior parte dos casos, os grandes problemas são tratados de forma isolada. Assim, são feitos estudos e proposições sobre questão fundiária, urbana, regional, saneamento, habitação e outros. Alguns parecem se dar conta que estão tentando solucionar problemas parciais, sem levar em conta o fato que fazem parte de um todo. Mas ainda parece ignorar que tais problemas comumente se originam em outra área que pode, inclusive, impedir a dinâmica própria. Ou seja, planejamento e coordenação política fundamental. Vai, só fechando o ritmo. Às vezes se dá muita importância à educação, que é fundamental, precisa de soberania, mas o que o ritmo vai dizer é o seguinte: o importante é como é que você integra essas potencialidades, como é que você articula, como é que você gera o start. Pode, por favor. É isso aí, obrigado aí pela oportunidade. Bem, senhores, obrigado. Mauro, nós temos espaço para poucas perguntas. Nós temos depois o intervalo e entra a próxima mesa. Então, eu vou fazer uma sessão de perguntas aqui para o plenário e pedir para as pessoas responderem com a brevidade possível a sequência de questões. Por favor. Seria interessante explicar a passagem. Opa, bom dia a todos, eu sou Israel, trabalhei nos projetos pessoal, fui aluno aí também do Instituto de Economia. Gostaria de fazer uma pergunta para o professor Pita. Gostei muito da sua apresentação, mostra um período ali que, bom, na escassez da reflexão sobre o Rio de Janeiro, pouca gente trata, é importante se tratar. Porém, uma tabela, a primeira tabela que você mostrou me saltou os olhos, uma informação que eu gostaria que, como você talvez não tenha tido tanto espaço para comentar, eu poderia aproveitar essa pergunta para ter mais espaço, sobre a relação que eu observei que você tem o número de estabelecimentos em São Paulo, questão do aporte de capital, né, e valor bruto da produção, seria trazendo um pouco para a linguagem da PIA, e pessoal ocupado. Parece que, eu calculei aqui rapidamente, os coeficientes de relação capital, produto e trabalho do produto, um pouco a produtividade, cada fator, se inverte no Rio para São Paulo. Parece que as indústrias naquela época eram muito mais capital intensivas em São Paulo, comparativamente no Rio de Janeiro. Eu não sei se a partir daquele dado, você que observou essa publicação, deve ter apreciações mais qualitativas a respeito desses empreendimentos, pode ter uma apreciação melhor em cima disso. E, bom, se isso aí pode ser considerado reflexo da base de capacitações mais significativa que a gente tem em São Paulo, a partir das imigrações
de mão de obra europeia mais qualificada na época, que a gente não teve no Rio de Janeiro, e se isso pode ser considerado também um dos fatores que colaborou para essa reversão da trajetória, quando São Paulo passa o Rio de Janeiro 2 décadas depois, ali em 1919. Né? E, bom, só mais uma pergunta rapidamente. No final da apresentação, você coloca a questão de desconcentração espacial da indústria carioca dentro do território do município. Diferentemente do professor Paulo, que na primeira apresentação foca na cidade, porque é o que faz sentido ali naquela trajetória histórica, e o Mauro, que já tem uma visão mais integrada entre cidade e estado, parece que nesse período, eu gostaria de saber se você considera que o foco só na cidade do Rio de Janeiro, principalmente nesse período 40, 60, é adequado, já que a gente entra numa fase do capitalismo que a relação entre a atividade econômica industrial e o território se torna diferente. E essa divisão administrativa entre o antigo Estado do Rio de Janeiro e o antigo Distrito Federal também pode ajudar a determinar um pouco, até servir como fator de limitação para esse processo de expansão da atividade industrial, que em São Paulo foi para ABC, em Minas foi para Betim, Contagem, e no Rio de Janeiro bateu nessa barreira da Zona Oeste. Tá? Mais 2 questões para a gente terminar. Lá atrás. Por favor, fala o nome do prefeito aqui da nossa gravação. Obrigado, bom dia. Meu nome é Adriano Melo, eu sou coordenador de projetos da Secretaria de Segurança, e a minha pergunta ao professor Mauro, eu tinha prometido não fazer nenhuma intervenção, mas como o senhor tocou na questão da segurança, né, é um problema que aflige a todos nós, cariocas, moradores e os profissionais principalmente. A gente vê no seu estudo sobre as regiões metropolitanas do Rio, São Paulo e Belo Horizonte, eu tenho uma tendência a acreditar, né, que existe uma forte relação entre os investimentos em saúde, educação e outras questões sociais com a violência. A gente percebe, eu percebo, né, nitidamente na região, por exemplo, da ABC Paulista, a gente tem um forte investimento em educação e saúde, mais ou menos, enfim, mas bem mais que o Rio de Janeiro, e isso acaba também, quando a gente joga o mapa da violência em cima desses recursos, desses investimentos, a gente percebe que, naturalmente, onde tem menos investimentos na área de educação, saúde e outros equipamentos e questões sociais, tem um aumento de violência. Eu queria saber se o senhor pode fazer um paralelo, confirmar essa minha observação ou não. Muito obrigado. Mais alguma outra questão? Bem, ficaremos então nessas duas. Eu só vou aproveitar então, que a descrição levantar um ponto também de reflexão até para a mesa. Uma coisa interessante quando a gente analisa a saída da capital do Rio de Janeiro para ir em direção a Brasília, é que, diferente de outros lugares do mundo, para Brasília foi levado praticamente todas as atividades governamentais, inclusive aquelas que poderiam estar em qualquer outro lugar do país. O conceito de capital ficou não apenas no centro administrativo, onde tem o Supremo Tribunal Federal, o Congresso e o Executivo, mas uma imensa quantidade de órgãos, de setores, etc., que muitas vezes poderiam estar não necessariamente no Rio de Janeiro, mas espalhados nos outros locais. Apenas para dar um exemplo, eu fui conselheiro do CAD, várias vezes ocorreu de ter um advogado de São Paulo, empresas que envolviam São Paulo e Rio, e todas as pessoas que estavam lá, de origem fora da cidade de Brasília, todo mundo pegava avião e ia até lá, participava da coisa, e a não ser quem tinha por função de trabalho, ficava na cidade e todas as outras pessoas saíam. Se nós pegarmos, por exemplo, você deu o exemplo da Austrália, então tem Canberra, capital, mas muitas das atividades estão espalhadas pelo país. A mesma coisa você vai encontrar com os Estados Unidos, isso tudo bem, a capital é Washington, mas não necessariamente órgãos e entidades. O FED está em Nova York, por exemplo, porque o Banco Central vai estar
a sua sede em Brasília. Não faz o menor sentido, podia estar em São Paulo, podia estar em qualquer outro lugar. Então eu gostaria de ouvir da minha vez alguma reflexão sobre isso. Eu peço a todos uma extrema capacidade de falar em pouco tempo, porque nós vamos ter intervalo, depois a outra mesa. Então eu pedi para todo mundo o maior poder de síntese possível. Vamos pegar aqui por ordem a primeira questão. Foi com o Paulo. Vamos seguir aqui a Paulo e terminando. Pelo que eu entendi, você perguntou a relação entre mão de obra, né, e o valor da produção, capital. Né? O que nós temos aí com esses dados é que no Rio de Janeiro você tinha uma mão de obra assim, mais cara em relação a São Paulo, pelo menos por esses dados de 1907 que você está se referindo, não é isso? Bom, tem dois aí, uma tabela que eu apresentei primeiramente foi de 1907, né? Nesse sentido. Ele estava mais barato lá para a migração, é isso? No caso aqui do Rio de Janeiro, você tem uma maior organização sindical também, um processo de organização dos trabalhadores, né? Maior do que São Paulo nesse período. Tá? Esse é um fato importante. Tá? No caso de São Paulo, você tem uma concorrência maior, né? Pela migração, essa coisa toda. A migração aqui no Rio de Janeiro, principalmente, foi maior no sentido de portugueses e menos de italianos. Né? Então tem uma série de diferenças em relação a essa questão da presença do imigrante aqui no Rio de Janeiro, comparativamente a São Paulo. Tá? Aqui no Rio de Janeiro existia o que o professor Maurício destacava como sendo um grande número de oportunidades, vamos dizer, de trabalhos temporários. Tá? Quer dizer, é o que a gente chama de ganhos da viração. Sabe? As pessoas não tinham muita fixação no trabalho, tá? Tanto que para que essa mão de obra fabril pudesse ser capturada, vamos dizer assim, estivesse permanentemente presente na atividade fabril, aí tinha todas aquelas práticas paternalistas, né, de concessão de moradia, era um aspecto que eu deixei de tratar aqui na apresentação. Então, todas essas fábricas têxteis, elas ofereciam residências, então eu tinha até foto de algumas casas de operários, né? As residências, escola, creche, uma série de, vamos dizer assim, serviços assistenciais que depois vão ser de forma privada. Então, esses fatores, de certa forma, serviam para capturar mais, prender mais a mão de obra nessas atividades, vis-à-vis essas facilidades que a cidade do Rio de Janeiro oferecia para, vamos dizer assim, ganhos alternativos. Então, a questão da disciplina do trabalho ainda não era um elemento introjetado no tocante aos trabalhadores, vamos dizer assim, das áreas desses setores que estou me referindo, mas já havia também um processo de organização em sindicatos de algumas categorias de trabalhadores, principalmente de transportes, tá? Ligados a transportes principalmente. Tá? Então, talvez, no caso de São Paulo, os estudos mostram que não tem essa especificidade, essa diferença em relação à mão de obra do Rio no tocante à capacidade cognitiva, a capacidade de conhecimento, a formação da mão de obra. Eram trabalhadores que vinham também das áreas rurais. Tá? Então, o aprendizado no tocante à atividade industrial, à atividade fabril, era feito também naquele momento, na hora. Né? Eles não vinham com essa formação. Aqueles que tinham alguma formação, tinham algum capital, eles se empregavam quase como uma mão de obra, não como uma mão de obra, se empregavam quase como pequenos empresários, tá? Que iam lidar ou que iam transitar no setor do artesanato. Tá? Então, não vejo muito essa diferença
no tocante à qualificação do trabalhador entre Rio de Janeiro e São Paulo, principalmente pelo peso maior da imigração italiana. Tem esse mito, tá? Tem esse mito. José de Souza Martins, no livro chamado Cativeiro da Terra, ele discute um pouco essa questão. Tem trabalhos mais recentes também que discutem essa questão da qualificação da mão de obra em São Paulo, vis-à-vis o Rio de Janeiro. Tá? Você também falou nessa coisa do deslocamento da indústria, né? Esse vai ser um ponto importante, eu não gravei o seu nome. Israel, esse vai ser um ponto importante, porque os industriais, eu tenho um trabalho sobre o debate dos industriais sobre a fusão, eles vão exatamente pegar esse argumento para justificar a questão da fusão, da necessidade do Distrito Federal, do Estado do Guanabara, se fundir com o Estado do Rio de Janeiro, tendo em vista essa aproximação, essa saída das indústrias dessa área mais central, urbana do Rio de Janeiro, para as proximidades, para a periferia, para as fronteiras com os Estados Unidos. Então isso vai ser um argumento importante que eles vão defender em relação à necessidade da fusão. Não sei se respondi aí as suas perguntas, depois a gente pode. Tá, obrigado, Almir. Paulo, você tem alguma consideração? Bom, na verdade, eu acho que cabe me comentar só o tema da capital, né? A rigor, eu vou dizer que talvez isso seja uma herança do Rio de Janeiro, né? Porque o Rio de Janeiro, na verdade, foi a sede do poder metropolitano português no Rio, não é? Em 1808 e 1822, depois se constituiu como corte imperial, tudo isso numa capital dentro de uma ordem de um Estado centralizado. Então, o debate sobre o sentido da capital no contexto federalista, eu acho que nunca aconteceu de fato. E quando ele aconteceu, o resultado foi imitar a administração municipal de Washington, não é? Que significou ter um controle federal sobre o poder local. Não é? Então, o papel da capital na organização administrativa do Estado, esse debate nunca aconteceu. Mesmo na ocasião da transferência da capital, se falava muito da questão de interiorizar o desenvolvimento. Mas o que significava isso em termos de reorganização, não é? Da organização do Estado e, sobretudo, em direção ao federalismo, não é? De como que a mudança da capital poderia ter sido uma contribuição para fortalecer o federalismo no Brasil, não é? Isso não aconteceu de fato. Então, eu diria que, na ausência de um debate sobre o papel da capital no contexto federalista, manteve-se o legado da prática existente, que é a ordem do Estado centralizado, que concentra na capital todas as funções do Estado. Não é? Então, ficou por inércia. Não é? E como se construiu essa ideia de capital no Brasil, talvez aí pelo sucesso do Rio de Janeiro nessa construção simbólica da capital, não é? Isso migrou para Brasília com naturalidade e certamente com sentido, especialmente no contexto da década de 60, de esvaziar o máximo o papel da cidade do Rio de Janeiro. Mas poderia ter sido esvaziado fortalecendo outros contextos regionais, não é? Fazendo inclusive análise do que significa as dinâmicas econômicas do país. Não é? Isso não aconteceu e talvez também, eu diria, porque no Brasil, assim como nos Estados Unidos, existe uma cultura regional muito forte, onde as elites estão muitas vezes preocupadas em pensar a sua inserção regional no contexto nacional. A exceção talvez fosse o caso da cidade do Rio de Janeiro. Não é? E é justamente esse legado, não é? Que se transpõe para Brasília. Então, o debate sobre o sentido do regionalismo na ordem federalista, pessoalmente, eu acho que não ganhou força. E isso não redefiniu o papel da capital. Eu diria até que o federalismo hoje, até hoje no Brasil, é uma questão em aberto, nunca seriamente enfrentada. Não é uma especificidade da história do Rio.
Mauro, o mais sintético possível, porque a gente já passou toda a hora. Só respondendo a pergunta da nossa segurança, obrigado pela pergunta. Acho que sim, é claro que políticas de infraestrutura, saúde e educação, mas tem um aspecto, acho que é pouco, às vezes, lembrado, que ter uma estrutura produtiva mais densa também vai ajudar, porque você passa a ter renda, passa a ter emprego, e passa a ter uma receita pública bem maior que vai permitir um investimento social. Então, quando a gente olha Santo André, né, São Caetano, São Bernardo, com níveis muito bons de segurança pública, taxa de segurança muito baixa, né, baixíssima no caso de Santo André, a gente também vê essa questão da estrutura produtiva fundamental. No caso da indústria, amiga, eu acho que é curioso que nos anos se defendia muito a ideia de que precisava ter distrito industrial, que ela já estava migrando para o distrito do Estado do Rio. Mas, pelo menos nos estudos que eu fiz, me parece que tem praticamente nada, muito pouco indústria migrando. Ao contrário de São Paulo, né, o porte das indústrias vai aumentando e migra para o ABC, aqui, na verdade, o antigo Estado do Rio cresce mais, nos anos 50, muito mais pela redução dos anos 60, por causa de CSN, de Álcaras, né, de Fábrica Nacional de Motores, né, e, enfim, então não tinha muita indústria migrando, até porque também não tinha estrutura no antigo Estado do Rio, como não tem até hoje. Por último, eu acho que vou incorporar, porque eu dizia que o Paulinho agora, essa questão do Estado centralizador, eu acho que pode ter também isso, né, nada como ter um historiador na mesa. Mas eu acho também que o fato da carência de reflexão e a capital ter mudado lentamente, né, cada dia uma coisa, cada ano, cada década, né, acabou também sem nenhuma reação regional. Porque, por exemplo, o Dr. Venturani deu entrevista para a FGV, ele estava dizendo por que o Banco Central foi para o Brasil? Curiosamente, o Banco Central do Brasil foi criado no Rio, depois da mudança da capital. Ele regime militar, primeiro governo militar. Falou, não, eu nunca tinha pensado nisso, não sei por que transferiu o Banco Central. A SUSEP ficou aqui, foi importante o setor segurador ficar aqui, mas eu agregaria, quer dizer, o ponto do Paulo, que acho fundamental, a esse ponto da gente não ter se dado conta da importância disso. Né? É isso. Okay. Muito obrigado. Nós temos agora um intervalo e depois 5 minutos de intervalo para continuar a sessão. Muito obrigado.